A Itatiaia dá sequência hoje às entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República neste ano de 2022. Nós já conversamos aqui com Ciro Gomes, do PDT, João Dória, pré-candidato do PSDB, e nos próximos dias teremos também a participação de outros pré-candidatos confirmados. Nesta quinta-feira, nós vamos falar com o ex-presidente Lula, que é do PT. Por isso, a gente vai agora a Brasília acionar a repórter Edilene Lopes, que participa também desta entrevista e faz as primeiras perguntas. Edilene, bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia ao ex-presidente Lula. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Ontem ocorreram dois fatos importantes da política nacional que nós abordaremos aqui nessa entrevista. Um é um anúncio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que não vai mais disputar a presidência da República, e o outro é a formação de uma federação entre o PV, o PC e o PCdoB, sem o PSB. Mas antes eu vou fazer para o senhor uma pergunta relacionada a Minas Gerais. O que o senhor conversou com o prefeito Alexandre Calil na reunião que vocês fizeram aí em Brasília, no último dia 24, e há uma exigência do PT para que tenha um senador na chapa de Calil para que o apoio ocorra? Só se tiver senadora que vai ter apoio do PT? E o PT acredita que seja fundamental para o prefeito Alexandre Calil o apoio do senhor para que ele seja competitivo na disputa ao governo de Minas? Bom dia. Bom dia, Helene. Bom dia, ouvinte da Rádio Itatiaia. Bom dia, queridos companheiros e companheiras do estado de Minas Gerais, da região metropolitana de Belo Horizonte, do Vale do Aço, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, do Campo das Vertentes, do sul de Minas, do norte de Minas, região central, e queridos companheiros e companheiras da região do Vale do Rio Doce. Olha, Edilene, primeiro eu não estive em Brasília dia 24, então não houve reunião dia 24 em Brasília, porque eu não estive em Brasília. Em São Paulo. Segundo, nós estamos trabalhando e eu pretendo efetivamente conversar com o Calil. Eu estou com todo o respeito institucional, porque eu estou esperando ver se o Calil é candidato, ele tem que se afastar da prefeitura. Quando o Calil se afastar da prefeitura, sabe, aí sim eu pretendo conversar com o Calil e estabelecer a possibilidade de construir uma aliança política com o Calil. O fato do PT ter feito a federação com o PV, com o PCdoB, é uma coisa muito importante. Ou seja, eu ainda trabalho com a ideia que o PSB possa entrar nessa federação. Se não entrar nessa federação, nós vamos fazer uma coligação e vamos estar juntos na campanha de 2022. Esses são os fatos políticos, ou seja, nós temos agora todo o mês de março e mais a metade do mês de abril. Nós vamos esperar as janelas dos partidos políticos, porque você sabe que tem muita gente que troca de partido agora nessa época do ano. É que nem jogador brasileiro na época da janela, todo mundo quer ir embora do Brasil e as pessoas trocam de partido. Eu estou muito à vontade, primeiro porque eu acho que nós temos que ter uma preocupação, que é a reconstrução do Brasil. O Brasil está numa situação muito difícil, o Brasil está numa situação, eu diria, até meio desesperadora, e nós pretendemos construir um movimento. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice, Adilene, que a minha candidatura não é a candidatura de um partido político, é a candidatura de um movimento para reconstruir a democracia brasileira, para reconstruir a economia brasileira, para voltar a sonhar com o crescimento econômico e com a distribuição de renda. Ou seja, nós temos muitas coisas para reconstruir nesse país e eu penso que nós vamos construir em torno dessa perspectiva um movimento muito grande que vai envolver muita gente da sociedade, gente de partido, gente de fora de partido, para que a gente possa garantir que o povo brasileiro, sabe, volte a ser feliz outra vez. O senhor sabe que todos os assuntos que importam para Minas importam para Itatiaia, por isso eu volto nessa questão. Há alguma exigência do PT para apoiar o prefeito Alexandre Calil, por exemplo, ter o candidato ao Senado na chapa, ou o Partido dos Trabalhadores apoiaria o prefeito Alexandre Calil na candidatura ao governo de Minas, se o candidato do Senado fosse do PSD, como o Alexandre Silveira, que é o pré-candidato do partido do prefeito neste momento?
Olha, como eu não conversei com o Calil ainda, eu não posso te dizer que está havendo conversa, mas pode haver conversa. É notório e público que o PT tem interesse de ter o Reginaldo como candidato ao Senado, porque ele é um bom candidato, ele já provou que tem voto, ele já provou que é o deputado mais votado, ele é uma pessoa muito querida no estado de Minas Gerais, e nós trabalhamos com a ideia de que o Reginaldo seja o candidato ao senador pelo Partido dos Trabalhadores. Obviamente que nós vamos sentar para conversar com o PSD, vamos sentar para conversar com o Calil no momento certo, mas eu posso te dizer que o Reginaldo é o nosso candidato ao Senado. E o PT tem um pré-candidato que pode ser lançado em Minas Gerais? Fala-se do Daniel Sucupira, de Teófilo Otoni, falou-se também do ex-deputado federal aqui por Minas Gerais. Tem essa possibilidade? O Miguel Correia Júnior? Olha, Dilene, veja, eu respeito todas as pessoas que querem ser candidato. Obviamente que todas as pessoas merecem a minha consideração, seja o Daniel Sucupira, seja o Zédio, seja o Virgílio Guimarães, seja o Patru, seja o Pimentel, ou seja, o dado concreto é que o PT tem que medir as possibilidades de pode ou não ter candidato a governador do estado. Nós já fizemos uma situação, na minha opinião, vexatória, lançando o candidato a prefeito de Belo Horizonte, quando, na verdade, seria melhor a gente ter construído logo a aliança com o Calil, sabe, já que o PT está no governo, ou seja, e não fazer o Nilmário passar, sabe, o sufoco que ele passou, porque o Nilmário é uma figura tradicional, uma figura histórica do PT. Eu acho que o PT de Minas Gerais tem maturidade para saber o seguinte: nós temos condições de ter candidatura própria? Essa candidatura pode ser competitiva? Ora, se nós não temos, nós temos que reconhecer que não temos, nós temos que reconhecer que não construímos essa candidatura e nós, então, precisamos procurar com quem fazer aliança. Com quem que a gente pode fazer aliança hoje em Minas Gerais? É com o Calil. É uma figura, sabe, de projeção, é um companheiro que está governando bem a cidade de Belo Horizonte, é um companheiro mais próximo de enfrentar o atual governador. Então, eu acho que o PT precisa tentar construir isso. Obviamente que nós sempre respeitamos as decisões dos PT regionais, do PT municipal, mas eu quero te dizer que quando terminar o mandato do Calil, que ele é livre, nós vamos iniciar esse processo de conversa, porque eu acho que nós temos condições de ganhar, sabe, a presidência da República no estado de Minas Gerais e temos condições de ganhar o governo de Minas Gerais com o Calil. E o senhor acredita, como mostram algumas pesquisas, não apenas de vocês, mas pesquisas também de adversários, que o prefeito Alexandre Calil só tem condições de ganhar as eleições se tiver o apoio do PT? E sobre a reunião em São Paulo, eu tive informações seguras de que essa reunião ocorreu. Eu queria que o senhor confirmasse se ocorreu ou não ocorreu e o que foi tratado, se o senhor não puder revelar tudo. Não, veja, deixa eu te falar, quando houver a reunião com o Calil, você vai ficar sabendo, Edilene. Primeiro porque eu tenho interesse de divulgar. A segunda, eu tenho interesse que o povo de Minas saiba se eu me reuni ou não com o Calil. Então, quando chegar o momento certo, e esse momento certo será a partir do dia 27, quando o Calil, sabe, deixará o cargo de prefeito, ficará livre para disputar, aí nós vamos conversar. Primeiro conversar com o PT de Minas Gerais, depois procurar o Calil para conversar e procurar, quem sabe, outras forças de Minas Gerais, porque tem muita gente. Minas Gerais é um estado muito grande. Minas Gerais é um estado com quase 900 municípios, portanto, nós temos que conversar com muita gente, com muita gente, e eu pretendo conversar com todas as pessoas necessárias, porque eu acho que resolver os problemas do Brasil hoje, Edilene, não é um problema de um candidato a presidente, é um problema de uma sociedade. Então, quanto mais gente nós envolvermos nesse processo de reconstrução do Brasil, melhor para o PT, melhor para o candidato a presidente, melhor para os candidatos a governadores e melhor para o povo brasileiro. Daqui a pouco, o Eustáquio vai fazer uma pergunta para o senhor. Vou só encerrar nessa, que é uma pergunta composta. Eu queria que o senhor respondesse as duas partes. Primeiro, o PT acredita que o Calil só ganha com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Segundo, a saída de Rodrigo Pacheco no cenário nacional, não vai ser mais candidato à presidência da República, mexe como com esse cenário? Já que o PSD pode ter como candidato Eduardo Leite, que hoje é governador do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor respondesse rapidamente essas duas perguntas para os colegas também perguntarem. Na sequência, o Eustáquio vai fazer uma pergunta para o senhor. Olha, primeiro seria a presunção da minha parte dizer que o Calil só ganha com o apoio do PT. Ou seja, uma política de aliança é como se fosse
uma via de duas mãos. Ou seja, se nós nos juntarmos ao Calil, nós vamos ajudar o Calil, mas certamente o Calil vai nos ajudar. Senão não precisaria estar junto. Então, essa política de reciprocidade é muito necessária para que a gente possa construir uma aliança saudável, alguma coisa que seja positiva para o povo de Minas Gerais. Então, eu acho que é uma ajuda mútua. A segunda coisa é com relação ao Rodrigo Pacheco. Eu, sinceramente, eu nunca vi no Rodrigo Pacheco, desde que foi anunciado, nenhuma intenção de ser candidato a presidente da República. Ele nunca demonstrou isso, nos seus discursos ele nunca falou isso, claro. Nas conversas que você tem com outras pessoas, a gente não vê ele se colocar como candidato. Ou seja, se alguém tentou lançar o nome dele na expectativa de que ele pudesse ter projeção nas pesquisas, isso também não aconteceu. Eu acho que ele tomou a decisão certa ontem à noite de falar, olha, eu não estou candidato, eu não sou candidato, e fim de papo. Diz que está bem no Senado, diz que quer cuidar do Senado com muito carinho para preservar a democracia no Brasil, e eu acho que será um papel importante, o papel que ele pode exercer no Senado, Edilene.